Nossa Senhora. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre delineador. Bom, existem basicamente 3 tipos: o líquido, o caneta e o em gel. Eu vou começar com o líquido. O meu, ele é na cor azul, mas vai dar pra ver um pouquinho. A gente percebe que o traçado dele é muito fino, é bem pigmentado, mas ainda deixa um pouco de falha. E à medida que ele vai secando, ele vai ficando opaco. O caneta, ele já tem um traçado mais grosso. Ele não é tão preto quanto o líquido. Se esse daqui fosse preto, a gente conseguiria ver a diferença. Mas já dá pra ver a diferença em relação ao em gel. Mas ele não fica tão preto quanto o líquido. E ele ainda deixa um pouco de falha. Então tem que ficar passando ele mais e mais vezes no mesmo lugar. E agora o em gel. O em gel, ele não é tão fino quanto o líquido, mas em compensação a cor dele fica muito mais pigmentada. Em questão de duração, ele é o que mais dura. Vou passar agora um glitter da Catarine Hill aqui na minha mão, para vocês verem a diferença entre cada um deles, como é que ele se comporta. O líquido, ele é mais fácil para passar por cima de glitter ou qualquer sombra que esteja pesada. Algum pigmento, alguma camada também de sombra que a gente passa mais grossa, ele é o ideal. Porém, ele demora mais tempo para secar, então a chance de terminar borrada é maior. A caneta, na minha opinião, ela é o pior dos 3. Mas para quem está começando, ela pode ser o indicado, já que tanto o em gel quanto o líquido, eles são mais difíceis de manusear. A caneta ela já tem a ponta mais firme e ela é anatomicamente favorável, então a gente consegue fazer o traço de uma forma que fique melhor. Mas de todos eu acho que ele é o pior. E o em gel, pra mim, é o que eu mais gosto. Só que tem que ter muita precisão com o pincel. Então, na hora de colocar, na hora que a gente vai passando o pincel, a gente tem que passar ele com muito cuidado, porque se borrar, ele também é o pior pra tirar. Então, o glitter aqui já secou, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar um pouquinho pra cá pra mostrar o glitter. O líquido, na hora que a gente passa por cima do glitter, ele não arrasta o glitter, ele apenas colore a região que a gente passou. A caneta, se a gente parar e olhar aqui a pontinha, a gente consegue ver que ela arrastou um pouco do glitter. Mas ela ainda é melhor do que o em gel, porque o em gel ele arrasta totalmente o glitter. Então, na hora que a gente tá fazendo o delineado, quando a gente tem um glitter por baixo, alguma camada de sombra mais grossa, o em gel ele é o menos indicado. Aqui. Ficou tudo no pincel. E quando a gente coloca aqui pra ver, nas áreas que a gente passou o líquido e o caneta, a gente consegue ver que ainda há algumas partículas de brilho. Agora, na área que a gente passou em gel, que é essa do meio, a gente pode perceber que não há partícula nenhuma de glitter. Então, a gente só está arrastando o produto. A gente faz o delineado, mas a gente arrasta o produto. E tudo que a gente arrasta vai ficar concentrado em algum lugar. Pode ficar concentrado no pincel ou pode ficar concentrado na nossa pálpebra, que não é o que a gente quer. Vou utilizar um delineador em gel com o pincel chanfrado. A gente tem que deixar a ponta dele apertada para deixar ele bem fininho na hora de traçar. Na hora de fazer o traço, a gente tem que pegar dessa parte de baixo dos olhos, dos cílios inferiores e levar sentido até a sobrancelha. Esse vai ser o nosso primeiro traço. A gente, nesse final do olho, tem que fazer um triângulo.
Depois a gente tem que fazer o segundo traço, que a gente vai pegar praticamente do final desse primeiro traço e vai levar até a linha dos cílios. A gente conserta o traço, fazendo com que ele fique perfeitinho, bem retinho no final. E depois a gente vai preenchendo essa linha dos cílios. A gente começa com um traço não muito grosso, porque à medida que a gente vai fazendo o resto do delineado, a gente vai vendo se precisa consertar ou engrossar. O biquinho, eu gosto de puxar ele um pouquinho para dar a impressão desse olho meio de gato. Mas não precisa fazer esse puxado que eu faço. A maioria dos delineados não pega essa parte, mas eu acho que fica mais bonito, então eu tô mostrando como faço. Quando a gente abre o olho, a gente consegue ter uma noção de como que o delineado tá ficando. Então, qualquer coisa nessa hora a gente vai e conserta, dá uma engrossada. Se tiver tudo ok, aí é só aplicar a máscara de cílios e pronto.